Boa tarde a todos. Está já demonstrado que começamos com boa disposição este nosso encontro. Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, Senhor Vice-Presidente e Coordenador da Comissão Política Nacional do PSD, Dr. Marco António Costa, caro Secretário-Geral e nosso colega José Matos Rosa, Senhor Presidente da Comissão Política Distrital do Porto do PSD, também nosso colega Virgílio Macedo, e também nosso colega, Presidente da Comissão Política Nacional da JSD e portuense, deputado eleito pelo Círculo do Porto, Simão Ribeiro. Caras e caros colegas, demais pessoas presentes, profissionais da comunicação social, é para mim um gosto estar hoje aqui nestas jornadas parlamentares, na terra que me viu nascer, e partilhar convosco algumas reflexões como lançamento destas jornadas. Quando há 3 anos e meio, mais coisa menos coisa, realizámos as primeiras jornadas parlamentares do PSD nesta legislatura, no Fundão, tínhamos iniciado funções, o nosso mandato, há cerca de 3 meses. Estávamos em setembro de 2011. O tema dessas jornadas, destas nossas primeiras jornadas, foi reformar Portugal com justiça e solidariedade. Estávamos numa fase de emergência. Tínhamos de cumprir um memorando de entendimento que o Governo do Partido Socialista tinha negociado com a Troika, ou se quiserem numa linguagem mais atual, com as instituições. Tínhamos como grande desiderato urgente também promover a estabilização financeira do país, recuperar a credibilidade de Portugal e tínhamos a necessidade de promover um programa de ajustamento que era nosso propósito, e assim o concretizámos de facto, fosse desenvolvido com justiça, com equidade, com um sentido de facto de solidariedade social em cada decisão. Sabíamos que o tempo ia ser de grande dureza, de grande dificuldade, ninguém conseguiria cumprir aquele memorando e ninguém conseguiria restabelecer a estabilização financeira e a credibilidade do país sem as medidas duras que tivemos de empreender. Nós todos sabíamos disso. Nós todos sabíamos que o país estava, aí sim, em 2011, numa espiral de agravamento da sua situação financeira, económica e social. E sabíamos, portanto, que era imperioso para um programa liderado pelo PSD, por este projeto social-democrata, que não deixássemos ninguém para trás. Que tivéssemos a sensibilidade de ver em cada gesto, em cada ato necessário de recuperação, sempre uma pessoa, um rosto, uma família, alguém que teria de passar por algumas privações, porque o país tinha vivido acima das suas possibilidades e estava muito perto mesmo, de atingir a situação de pré-bancarrota. Essas jornadas, como se recordam, tiveram por isso o condão de nos colocar a todos, deputados do PSD, àqueles que de nós foram exercer funções no Governo, conscientes de que a recuperação não só não era incompatível, como era absolutamente necessário que fosse desenvolvida com um espírito de preocupação social, de coesão social e de coesão territorial. Por isso, é bom que no início destas nossas jornadas, 3 anos e meio depois, possamos recordar o nosso ponto de partida. E para aqueles que gostam muito de falar da austeridade e de tentar colar este governo, esta maioria, este partido, às políticas mais austeras, é preciso tornar a perguntar ao país porque é que nós tivemos de cumprir, de facto, um programa de austeridade de emergência. Porquê?
Porquê é que tivemos de o fazer? Nós tivemos de o fazer porque a austeridade socialista, eu vou repetir, a austeridade socialista nunca produziu resultados. E porquê é que nunca produziu resultados? Porque invariavelmente acabava no despesismo, no clientelismo, em mais déficit, em mais dívida e em mais desemprego. Era nisto que acabava a austeridade socialista. Mas havia austeridade, proposta e protagonizada pelo Partido Socialista e pelo governo do Partido Socialista. Porque foi com o governo do Partido Socialista que se aumentaram os impostos em Portugal. Porque foi com o governo do Partido Socialista que se cortaram salários na administração pública. Porque foi com a austeridade do Partido Socialista que se cortaram nas pensões e que se criou a contribuição extraordinária de solidariedade. Porque foi com o Partido Socialista e com a austeridade socialista que se congelaram as pensões mínimas sociais e rurais. Porque foi com a austeridade socialista que se congelou o aumento do salário mínimo nacional. E foi também com a austeridade socialista que se fecharam muitos serviços públicos na educação, na saúde, pelo país fora. A austeridade socialista foi uma consequência. Em vez de servir para recuperar o país, serviu, fruto das políticas despesistas do Partido Socialista, para afundar financeiramente mais o país. E é por isso que hoje, 3 anos e meio depois de nos termos juntado no fundão nas nossas primeiras jornadas parlamentares, nós podemos dizer que o país está diferente. Podemos. Dizemos-lo nós e diz também o líder do Partido Socialista, de resto. Mas há diferenças, de facto. E por isso ele tem muita razão quando diz que o país está diferente. Porque uma das principais diferenças, por isso eu fiz este exercício de memória da austeridade socialista, é que nós tivemos um programa de austeridade, que estava plasmado no tal memorando de entendimento. O Partido Socialista, é bom que o país não se esqueça, tinha programas de austeridade a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Cada PEC era mais um programa de austeridade. E era um programa de austeridade que era também ele negociado com os nossos parceiros da União Europeia. Por isso, entre outras diferenças, há uma que está aos olhos de toda a gente. O Partido Socialista tinha vários programas. Não conseguia cumprir os programas. Nós tivemos um. Foi negociado por eles. Em nome do Estado. Nós honrámo-lo, cumprimos-lo, tivemos um só programa, saímos do programa e hoje, 3 anos e meio depois, estamos aqui nestas jornadas, não para falar de medidas de austeridade, não para justificar aquilo que temos de fazer e que significa mais sacrifício para as pessoas, estamos aqui porque estamos numa outra fase, a fase seguinte àquela que tivemos de empreender com a emergência da austeridade de 2011. Hoje, o país tem as pessoas a recuperar rendimento, tem capacidade de se financiar como nunca na sua história e financiar o Estado é também financiar a economia. E quanto mais fácil for o financiamento do Estado e da economia, mais capacidade há para investir. E quanto mais capacidade houver para investir, mais oportunidades de criar riqueza e de criar emprego, que é a nossa última finalidade, é criar emprego e bem-estar às pessoas, nós vamos ter de enfrentar sempre, é sempre um exercício desafiante, mas enfrentar com otimismo. É nessa fase que nós hoje aqui nos reunimos. Felizmente, os cortes já deram lugar à recuperação de rendimento. Felizmente, o salário mínimo nacional já foi atualizado, já iniciou um processo de atualização que queremos que possa continuar e, felizmente, não temos necessidade hoje de estar a justificar medidas restritivas. As questões que nós hoje colocamos e que queremos colocar à nossa reflexão nestas jornadas são diferentes. São a de saber como é que nós podemos baixar ainda mais a taxa de desemprego. Como é que podemos ter as nossas empresas a gerarem competitividade para exportarem ainda mais
do que aquilo que já fizeram em 2013 e em 2014, onde se bateram recordes absolutos em termos de volume de exportações. Como é que podemos ainda mais crescer em setores essenciais para a nossa economia, como o setor do turismo, que ainda aqui há pouco o nosso colega deputado Virgílio Macedo bem lembrava? Como é que nós podemos fazer refletir na vida das pessoas, na vida de cada família, na vida de cada empresa, as condições de financiamento, os tais juros baixos, que parecem uma coisa muito distante, mas que também está próximo daquilo que é a nossa vida? Como é que nós podemos refletir isto em mais oportunidades de emprego para as pessoas, em mais oportunidades de negócio para as empresas, em mais Estado naquilo que o Estado significa de eficiência e de cumprimento das suas principais tarefas? Em que é que a recuperação da nossa credibilidade pode fazer repercutir-se na vida das pessoas? É isso que nós discutimos aqui nestes 2 dias, destas jornadas parlamentares, fazendo aquilo que dizia o Virgílio, e bem, nos compete também fazer. Ouvir aqueles que no dia-a-dia se vão confrontando com dificuldades, com desafios, mas cuja tenacidade tem sido, de facto, extraordinária. Os portugueses, os trabalhadores portugueses, os empresários portugueses conseguiram, num momento de retração da economia, num momento de dificuldade financeira mesmo dos nossos principais parceiros, porque os nossos principais parceiros comerciais ainda continuam a ser os europeus, apesar de estarmos, e bem, a ganhar cotas de mercado fora da Europa. Mas apesar de todas estas dificuldades, os nossos trabalhadores, os nossos empresários, têm vencido sucessivos desafios e têm obtido resultados que hoje se refletem na diminuição da taxa de desemprego, no aumento das oportunidades de emprego e no crescimento da economia. É olhando para aquilo que fomos capazes de fazer e olhando também para aquilo que aqueles que se confrontam diariamente com esse desafio têm pela frente para os próximos anos, que nós aqui vamos ouvir pessoas ligadas ao turismo religioso, como disse aqui o Virgílio, ao enoturismo, a setores tradicionais como a cortiça, o calçado, o têxtil, a personalidades que dirigem associações empresariais, a personalidades que são vozes autorizadas no que toca à necessidade de termos concertação social, de termos condições de estabilidade social para poder progredir. Foi com esse objetivo que nós dirigimos os convites a todos aqueles que vão aqui trazer o seu testemunho. E eu queria, caras e caros colegas, caro Vice-Presidente e Secretário-Geral da Comissão Política Nacional do Partido, dizer-vos que nós estaremos aqui com este espírito estes 2 dias, como estamos todos os outros dias no combate político e no trabalho político do Parlamento. Às vezes, nós também precisamos de lembrar aquilo que vamos fazendo, e os deputados e as deputadas do PSD têm feito muito e vão continuar a fazer muito até ao último dia desta legislatura, para cá estarmos no início da próxima, para continuar a governar e a liderar o governo de Portugal. Estamos hoje aqui com estas jornadas parlamentares para afirmar e para acreditar em Portugal, como estivemos e estamos no Parlamento, no suporte político do Governo, como estivemos e estamos no Parlamento a discutir temas importantes, como ainda recentemente o Portugal 2020, o novo quadro comunitário de apoio, como estamos nas iniciativas legislativas. Ainda a semana passada apresentámos algumas de grande relevo no domínio do combate à corrupção, a iniciativa que apresentámos relativamente ao enriquecimento ilícito, onde preconizamos que quem por si ou por interposta pessoa obtiver um acréscimo patrimonial ou uma fruição continuada de património, sem ter rendimentos compatíveis para isso, deve ter essa conduta criminalizada, respeitando todas as garantias de defesa e todos os pressupostos do processo penal, quer os legais, quer os constitucionais. Foi também com um espírito
de atendermos à realidade e às dificuldades das pessoas, que apresentámos uma outra iniciativa de grande relevo em termos de justiça social, que vai permitir que possamos ter um período de regularização das dívidas relativamente ao pagamento de portagens, que criaram uma situação absolutamente injusta e intolerável, e vamos não só regularizar aquilo que está para trás, como criar um mecanismo mais justo para o futuro. É o que faremos também nas próximas semanas relativamente a um dossiê político que abraçamos, que o PSD e o seu Presidente abraçaram no último Congresso e que nós abraçámos também no Parlamento. O estímulo às políticas de natalidade. Para aqueles que desdenharam, quer das intenções, quer dos métodos do PSD, é hoje o dia para dizer, das 12 comissões permanentes do Parlamento, 11 já produziram um relatório sobre este tema. Falta apenas uma. A partir da próxima semana, todas terão cumprido essa parte do trabalho. E o PSD vai ser consequente. Vai colher os contributos que o Parlamento, através das suas comissões, recolheu sobre esta matéria e vai propor medidas que vão ser um estímulo, que queremos que seja permanente, pelo menos nas próximas 2 décadas, de recuperação dos nossos índices de natalidade. Creio que a inspiração que tem saído do Parlamento, aliás, já começa a ser apreendida, até pelo Governo, que ainda esta semana decidiu aumentar a idade até à qual há isenção de taxas moderadoras para os 18 anos, que era uma ideia que precisamente tinha sido avançada pelos nossos deputados na Comissão de Saúde, que foi partilhada com os nossos membros do Governo e, no caso do Ministro da Saúde, nem precisou de esperar nenhuma decisão do Parlamento, porque ele próprio tomou a iniciativa de levar essa questão à decisão do Conselho de Ministros. Embora, também deva aqui dizer, que sempre em sintonia e em cooperação e colaboração com o nosso grupo parlamentar. Por isso, caro Vice-Presidente, é também a altura para dizer ao nosso partido, ao partido cujas cores aqui defendemos, que pode continuar a contar com o grupo parlamentar do PSD. Vamos continuar ativos a suportar politicamente o Governo, vamos continuar ativos, como é nossa obrigação, na proximidade com os nossos eleitores, com as instituições que em cada terra, em cada região, vão também defendendo o interesse público subjacente à sua atuação e vamos, também queremos aqui dizer-lhe isso hoje, continuar a ser porta-vozes desta mensagem de esperança e de otimismo relativamente ao futuro, àquilo que temos pela frente nesta legislatura e ao embate eleitoral que teremos lá para setembro, outubro. E nós temos, de facto, muitas razões para estar otimistas hoje. Como dizia há pouco, o próprio líder do principal partido da oposição reconhece que Portugal está hoje melhor. Aliás, tem muitos jornalistas e articulistas têm recordado uma frase, por acaso, deste vosso colega que agora vos fala, que fez, creio que fez anos há uns dias, fez um ano, que eu disse, precisamente numa entrevista ao Jornal de Notícias, que nós sabíamos que a vida cotidiana das pessoas ainda não estava melhor, mas que o país estava muito melhor. Querendo significar com isso o respeito que tínhamos pelos sacrifícios, pelos esforços que as pessoas estavam a fazer, que não tinham um reflexo direto e imediato nas suas vidas, mas que estávamos a preparar o país para que o ciclo de crescimento e de recuperação viesse efetivamente. Por isso eu hoje posso atualizar essa frase, dizendo não só, como diz o Dr. António Costa, que o país está melhor, como as pessoas já começam, nas suas vidas, a ter o reflexo dessa melhoria. É ao nível do rendimento, é ao nível das oportunidades de emprego, é ao nível da tal capacidade de financiarmos a nossa economia e de gerarmos oportunidades. Mas eu queria também partilhar convosco, já que falei deste reconhecimento do Dr. António Costa, uma outra circunstância que convém assinalar. O Dr. António Costa tem, por uma questão de pura estratégia, para não dizer tática política, tem primado por não apresentar grandes ideias e grandes propostas ao país. E tem arranjado todos os pretextos para isso. Primeiro,
é porque tinha sido eleito candidato a primeiro-ministro, mas ainda não era secretário-geral do PS, era preciso aguardar a eleição direta e a realização do Congresso. Depois veio o Congresso e, afinal, ainda não era o tempo. Depois veio um outro período, aliás, muito bem afirmado no Parlamento por um dos ex-ministros do Partido Socialista, o Dr. Alberto Costa, em que ele vinha confessar que, afinal, era melhor não apresentar propostas porque isso podia perturbar o eleitorado, podia perturbar a relação do Partido Socialista com as eleições. O Dr. António Costa veio a semana passada, numa conferência, dizer, é um outro pretexto, que não pode apresentar propostas para o país porque está consciente que primeiro precisa de as negociar com os nossos parceiros na União Europeia. Pois, eu creio que é caso para dizer que, para quem tem andado aí a acusar o nosso governo de ser tão submisso à Europa e às principais economias europeias, eu creio que é mesmo o cúmulo da submissão que um líder político não tenha liberdade suficiente para apresentar as suas ideias e o seu projeto à espera de saber o que pensam os nossos parceiros na União Europeia. E só mais um aspecto ainda relativamente à última semana do Dr. António Costa. Creio que nós todos percebemos que depois de ele ter feito aquele reconhecimento, já teve assim umas hesitações, para não dizer uns recuos, e parece que quer ele, quer o Partido Socialista, se sentiram um pouquinho envergonhados, não sei, por o Dr. António Costa ter dito, creio eu, livremente aquilo que pensava. E parece que passa a ideia que o Dr. António Costa diz o que diz mediante as pessoas que tem pela frente, mediante a plateia que tem pela frente. Eu, por estes dias, lembrei-me de uma frase que não tem tanto tempo como aquela que reproduzi há pouco, não tem um ano, tem menos, tem alguns meses, mas uma frase que dizia assim, eu vou passar a citar. Uma das coisas que os portugueses rejeitam são os políticos que dizem uma coisa em público e outra em privado para contentar dois públicos. Caras e caros colegas, quando o Dr. António José Seguro disse isto sobre o Dr. António Costa, sabia o que dizia. Hoje, os portugueses também já sabem que o Dr. António Costa fala em função, não daquilo que pensa, mas em função da plateia que tem pela frente. Caras e caros colegas, vou terminar deixando-vos uma última nota que me parece importante para os nossos trabalhos. Ao longo dos últimos dias tem havido um grande coro no espaço público, muito potenciado pelas intervenções dos principais partidos da oposição, querendo afirmar que o PSD, o CDS-PP, o Governo de Portugal, tem uma atitude muito radical, para não dizer hostil, para com um país, um Estado-membro da União Europeia que está a atravessar grandes dificuldades, a Grécia. Eu creio que ninguém acredita nessa conversa. Toda a gente sabe que os portugueses, de todos os partidos, independentemente de estarem no poder ou na oposição, têm dado mostras sucessivas da sua solidariedade em termos europeus e, no caso, num país que atravessa, de facto, grandes dificuldades. E é bom que nós possamos dizer isto com toda a clareza. Não, o governo da Grécia não é nosso adversário. Nós não somos nem apoiantes nem adversários do governo grego, nem do Siriza. Não. Os nossos adversários, para nós, é muito claro. São as políticas socialistas, comunistas, bloquistas, que trazem despesa, que trazem déficit, que trazem desequilíbrio e que trazem austeridade. Isso é que são os nossos adversários. Essas políticas que trazem austeridade, que trazem desemprego. Agora, é muito contraditório, para não dizer esquisito, este discurso da oposição. Porque, nos dias, nós não temos voz na Europa.
Não temos voz nenhuma na Europa, não influenciamos coisa nenhuma, o governo português não dá, parece que não dá a luta na Europa. Noutros dias, aqui del Rey, que o governo português influencia a Europa toda e toda a política de apoio à Grécia só vai para a frente, só vai para um lado ou para o outro, depois de se ouvir o governo português. É contraditório, é inconsistente. E nós temos de o dizer, é inconsistente. E há mais uma contradição no meio disto tudo. É que, de facto, nós colocamos os interesses dos portugueses acima dessas pequenas querelas. Como também colocamos os interesses da Europa acima dessas querelas. Porque se fosse a pensar no nosso próprio interesse, o nosso só, egoísta do PSD, se fosse a pensar nesse interesse exclusivamente, nós então aí seríamos mesmo apoiantes de Syriza, como seríamos apoiantes do Sr. Hollande em França ou do Sr. Renzi em Itália. Porque a ação política deles é a melhor expressão que nós podemos ver na Europa do acerto das nossas decisões, dos resultados que nós fomos capazes de alcançar aqui, em respeito e em transparência de discurso com os nossos eleitores, e não como aconteceu lá, onde eles disseram uma coisa e fizeram precisamente o contrário quando ganharam as eleições. Se acaso nós tivéssemos algum interesse mais egoísta, aí então nós estávamos muito satisfeitos com as escolhas legítimas e democráticas que foram feitas na Grécia, na França, na Itália, porque elas são ilustrativas do acerto do caminho da política nacional. Minhas caras amigas e amigos, caros colegas, Sr. Vice-Presidente, é, pois, com este espírito de olhar para um país que está a crescer, de olhar para um país onde é preciso, antes de mais, acreditar nas pessoas, nas nossas capacidades, sem nenhum receio de confrontar as nossas posições e as nossas políticas com a oposição, sem nenhum receio de nos compararmos com aquilo que também se vai fazendo por essa Europa fora. Ainda com o espírito de contribuir para o sucesso da Europa, é com este espírito que estes 108 soldados do grupo parlamentar do PSD se tornam a reunir em jornadas parlamentares 3 anos e meio depois de termos iniciado esta caminhada, como diria o outro, com um país bastante diferente. Muito obrigado.